E trouxemos várias pessoas, né, aqui, conhecidas. Hoje é uma pessoa, talvez vocês não saibam quem seja, mas ele é uma pessoa vai ser realmente um papo muito bom, embora ele tenha um pouco de intimidade, vergonha assim, ficar tímido perante Você umas não câmeras. conhece, né? Não, conheço de nome, eu Só já de vi. nome, é verdade. É Maurício Manfrini, mais conhecido como Fato Veneno, fechamento. Fechamento. Que Maravilha. alegria, que Legal. alegria, Manfrini. Você não pode imaginar, é a terceira vez, 2 vezes já te convidei E não deu. e não deu. Hoje veio e eu fiquei muito feliz. 2 vezes você me convidou, se arrependeu, aí dessa vez não teve jeito. E olha, eu Nada. realmente fiquei muito Prazer. feliz, porque muitas pessoas, né, comentam, vamos começar já a falar que nós estamos estremecidos. O que eu ia falar sobre isso, mas já que você tocou no assunto, que já me ligaram, agora não mais, né, mas no começo, né, e aí, você, né, repórter, né, pessoal de site, essas coisas, e aí, você e Carlos Alberto não estão se falando mais mesmo? Eu queria fazer uma notinha. Eu falei, mas quem falou isso? Não, que parece que alguém disse aí que vocês tiveram uma discussão muito grande. Eu falei, cara, a gente nunca discutiu. Eu trabalhei quanto tempo? 17 anos. 17 A anos. gente nunca teve nenhuma rusga, nenhum aborrecimento. E aí, mas o pessoal gosta de, né, eu acho que dá mais Ibope, né? engajamento, né? Engajamento. E tem pessoas que gostam de fazer fofoca. Muitas falam a mesma coisa. Você viu só o Paulinho Gogó? Eu falei, pô, que bom, não? Que alegria que eu sinto. E eu vou te falar que eu sou testemunha de uma coisa, porque eu estava no sítio na pandemia, Você né? me salvou. E aí ele realmente foi uma pessoa assim super nota 10 com você, né, amor? Sempre foi. Preocupado com a sua reação quando você recebeu, né, o seu As propostas, né, de trabalho. Nossa exatamente. Senhora, eu não sabia o E que aí fazer. você ligou para mim e aí, olha, não fala ainda pro Carlos Alberto. Deixa eu ver aqui como que vai ser Ó, e tal. como é que foi? Eu já ouvi o Carlos falando algumas vezes que tava me notando que eu tava um pouco triste. Diferente. Diferente. E eu tava, porque eu havia feito 2 filmes, né? Farofeiros e o filme do Paulinho Gogó, que você participou do primeiro e do segundo agora também, que vai ser lançado. E começou a funilar muito. E o Carlos sempre foi muito importante profissionalmente para mim. Minha vida mudou drasticamente, né? Eu só tive a honra de trabalhar com pessoas, né, que me ensinaram muito, né? Chico Anísio, ó. Golias, né? Golias. Peguei conselho com Golias, imagina. E aí, quando começaram a surgir, né, que foi afunilando, eu falei, pô, eu vou conversar com o Carlos. Mas eu chegava lá, e aí eu recuava, né? Falei, como é que eu vou conversar, gente? Aí tava chegando o momento de falar, a gente entrou de férias, e quando a gente gravou a primeira, em 2020 isso, quando a gente gravou, teve a primeira semana de gravação, eu falei, eu não vou falar isso, não vou ter essa conversa com o Carlos Alberto agora, no primeiro dia de gravação, né? Tudo tem um momento certo para ser conversado. Falei, semana que vem eu venho e converso. Vou ligar durante a semana, pedir para poder jantar com ele, como a gente já foi uma vez, né? E vou conversar. Só que aí veio a pandemia. A pandemia suspendeu tudo, parou tudo. E eu falei assim, e agora? E agora, Juliano? Isso não é uma coisa que se converse por telefone. Não foram 17 dias, não foram 17 meses, né? Foram 17 anos. E eu enlouqueci. Aí eu soube que o Carlos Alberto tinha ido pro sítio, que tava chateado, tava triste, tava meio, né? Por causa da rotina que mudou drasticamente. E eu moro no sítio também. Aí eu fiquei isolado no sítio, Carlos Alberto isolado no sítio. Eu falei, gente, como é que eu vou falar? E foi passando o tempo, meu contrato ia vencer no dia 1º de abril. E foi passando o tempo, a pandemia veio em março, né? Dia 15 de março. Foi, exatamente. E eu fiquei desesperado, porque eu tinha que comunicar, eu tinha que conversar contigo antes, não podia também chegar pro Pelégio, não vou renovar o meu contrato, sem antes falar contigo. E eu comecei a enlouquecer sozinho, aí eu comecei a conversar com as vacas, comecei a conversar com o marreco, eu fiquei doido dentro do sítio, falei pra minha esposa, falei, e agora como é que eu faço? Aí a gente conversou, eu pensei, vou pegar o carro e vou lá no sítio. Pensando, falei, vou lá no sítio, vou tentar descobrir o endereço, vou chegar lá e vou conversar. Falei, não, calma aí, eu tenho que pensar numa maneira mais tranquila de se fazer as coisas. Chego lá, ele não pode me receber porque tá todo mundo isolado. É verdade. Né?
Aí eu cheguei e falei, caramba, não posso conversar isso por telefone, que eu não sei como é que o Carlos Alberto vai ficar. Que a informação era, Carlos Alberto está muito chateado no sítio, muito triste por causa da pandemia, por causa da paralisação das gravações. E aí eu tive um lampejo, falei, pô, doutora Renata. Mas eu não tinha teu telefone, né? Não. Aí mandei uma mensagem para ela no direct, doutora Renata, você pode me passar seu telefone que eu preciso conversar contigo? Ela passou. E eu expliquei pra ela, pra caramba, né? Falei, olha, aconteceu um negócio que eu não sei como é que o Carlos Alberto vai entender, de que forma ele vai receber. Entender, eu sabia que você ia entender, claro. Mas de que forma iria receber isso? Porque eu não sabia exatamente a situação em que o Carlos se encontrava, né? Aí a doutora Renata, me ajudando, ela... Puxa vida, caramba, ele vai ficar muito triste. Aí eu falei, meu Deus do céu, não, mas ele vai ficar muito feliz. Por você, que ele adora você, ele gosta muito de você, ele torce por você. Mas ele vai ficar muito triste. E aí vai ficar muito triste, vai ficar feliz. Vai ficar muito triste, vai ficar feliz. Mas conversa com ele depois. Falei, eu não posso conversar com ele hoje, porque nós tínhamos uma live para fazer. Foi. Toda quinta-feira você fazia uma live. Uma. Então, fizemos, mas eu tinha que começar na sexta. Não podia começar antes da live, mas... Só que aí eu fiquei sabendo depois que você fez uma coisa que eu nem sabia que você tinha feito. Porque quando eu desliguei o telefone dela, você me ligou. Foi. Eu tava descendo da área da piscina no sítio, você me ligou. Aí eu falei, caramba, a doutora Renata contou pro Carlos, meu Deus do céu. Aí eu não atendi, que eu fiquei sem saber o que falar. Fiquei rodando no sítio, o que eu vou fazer, Aí você mandou um áudio. Longo, inclusive. Você não é de me mandar muito áudio longo, né? Acho que 7 minutos de áudio. Eu falei, Jesus amado. Cara, deitei no sofá do lado da minha esposa, da Emily. E aí comecei a ouvir o áudio. Nossa, me dá vontade de chorar agora. Eu não me lembro o que eu escrevi. Você ficou falando na piscina de lá pra cá. Assim. Aí você isso eu me lembro. Então você foi da maior generosidade que um dia eu pudesse imaginar que fosse. Falando, olha só, eu tô muito triste, mas eu te abençoo. Cara, não perde a oportunidade. O trem passa uma vez só. É uma coisa que você tem que ir, mas volta quando você quiser. E aí você falou um negócio pra mim muito assim, cuida da tua família, eu cuidei da minha, eu não perdi as oportunidades. Aí você me falou um negócio da Band, do programa da Band. Exatamente. Né? Que foi uma oportunidade que você estreou na Band. Mudou minha vida. E depois você teve, assim, 3 programas, eu acho que depois só, né? Eu gravei 3. E aí recebeu a oportunidade, Quando o primeiro foi pro ar, eu já tinha saído. A proposta do Silvio. E eu não queria a praça, porque... não queria. E você falou, cara, faz o que você tiver que fazer. Teu trem chegou, você não vai perder. Uma coisa e as portas estão abertas. Cara, ele ficou 7 minutos. Aí eu comecei a chorar, minha esposa comecei a chorar. Ele tava chorando no áudio. E foi um negócio que eu fiquei ouvindo aquela mensagem. Assim, falei, cara, que... Aí depois te liguei. Aí a gente chorou mais meia hora de novo. Mais um pouco. Ainda falei assim, cara, Carlos, deixa eu fazer deixa eu ir gravar uma última vez. Você, de jeito nenhum. Porque a gente não vai conseguir gravar. Não, eu não tenho coração pra isso. A gente não vai conseguir gravar. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. E aí vai ser um negócio muito... A vida continua, né? E aí, cara, assim, foi uma das... Assim, primeiro que eu nunca imaginei na minha vida de um dia vir a trabalhar contigo na praça. Como eu nunca imaginei um dia ter feito a escolinha do professor Raimundo com Chico Anísio. Como eu nunca imaginei ter trabalhado na Rádio Tupi durante 21 anos, como eu trabalhei. Eu nunca imaginei de um dia conhecer o Golias, pedir informação, pedir orientação ao Golias. Eu nunca imaginei um dia conhecer o Tutuca, que trabalhou contigo, que foi o primeiro cara que me estendeu a mão assim para trabalhar em teatro com ele, foi o Tutuca. Foi o Tutuca. Então, eu nunca imaginei conhecer um monte de gente que eu vi, que com o tempo eu passei a conhecer. E eu cheguei na praça através do Moacir Franco, que a gente estava conversando com ele agora há pouco, que eu nunca imaginei conhecer Moacir Franco. Mas, no fundo, eu queria muito ser vencedor, eu queria muito chegar a algum lugar. E as coisas foram acontecendo para mim porque eu fui fazendo as coisas.